Olá a todos, aqui é Flávio Hirai, sou médico oftalmologista da Clínica Ver Mais e vamos começar mais um episódio do nosso podcast Pode Ver Mais. E hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial, de uma especialidade que é muito bacana, é muito próxima, inclusive da oftalmologia, né? E tem bastante coisa aí para a gente discutir, né, Fátima? Quem que a gente tem hoje aqui no programa? Hoje nós estamos recebendo o Dr. Eduardo Alcântara, neurocirurgião. Seja bem-vindo, Dr. Eduardo, aqui no nosso Pode Ver Mais. Obrigado a vocês pelo convite, viu? Muito obrigado, viu, Eduardo? Vamos começar a falar, talvez seja, não sei se eu posso chamar uma doença ou pelo menos um sintoma muito comum, que é a cefaleia, a famosa dor de cabeça. Eu acho que essa, para nós oftalmologistas, talvez seja a principal queixa de consultório, né? Todo mundo chega e fala, eu tenho dor de cabeça. E a maioria dos nossos colegas médicos fala, tá, mas você enxerga bem? Né? Então passa primeiro para o oftalmologista para depois evoluir aí na sua investigação. Aí eu queria saber, assim, como é que é dor de cabeça? Existe só algum tipo de dor de cabeça ou existem vários tipos de dores de cabeça? A gente costuma falar que, na minha especialidade, eu atendo as duas queixas mais comuns no pronto-socorro, de maneira geral, né? Que é dor de cabeça e dor na coluna, né? Dorsalgia. São as duas queixas mais comuns que tem em qualquer pronto-socorro, né? E dor de cabeça também, né? Dor de cabeça, na verdade, quando a gente fala em cefaleia é uma doença que engloba aí uma série de causas, né? Mas dor de cabeça é um sintoma, como você tem uma dor no joelho, como você tem uma dor no quadril, né? E aí de causas são inúmeras, né? Você já adiantou uma oftalmológica, é uma das mais comuns que a gente também pega, né? E contribui bastante para ter dor de cabeça. Enfim, é uma doença que tem, assim, é um universo à parte, né? E tantas causas possíveis que tem para dor de cabeça, né, Fátima? Desde alterações de visão e coisas mais simples, até algumas coisas mais complexas e mais difíceis. Né? E existe alguma diferença, por exemplo, uma dor de cabeça, vamos dizer assim, que é muito comum, que o pessoal relata muito, é a enxaqueca, né? E existe alguma diferença da dor de cabeça comum do quadro realmente de enxaqueca? Sim. Enxaqueca é uma doença, né? É uma doença na qual o sintoma principal é dor de cabeça, né? E essa dor de cabeça tem uma característica bem peculiar para a enxaqueca, né? Geralmente você pega metade só do rosto, ou metade do lado direito, ou metade do lado esquerdo. Geralmente tem alteração da visão associada, né? A visão fica meio embaçada, assim, a pessoa pode ter um pouco de náusea, vontade de vomitar, né? E a característica principal é que é uma coisa periódica, uma coisa frequente, né? Então, recidivante, né? Essa é a característica principal da enxaqueca, né? Mas a enxaqueca é uma síndrome que tem várias, né, com sintomas igual eu falei, e a dor de cabeça é o mais comum presente na enxaqueca. Mas nós temos casos de enxaqueca sem dor, por exemplo. Entendi. Tem enxaqueca hemiplégica, por exemplo, que lembra como se fosse um AVC, a paciente chega com metade do corpo sem movimentar. Tem uma dorzinha de cabeça, mas não é o sintoma principal, né? Tem enxaqueca, por exemplo, visual, a pessoa perde a visão, ela vai perder o campo visual, chega a perder totalmente o campo visual. Isso a gente pega nas nossas consultas também. Não é uma coisa tão comum, mas certamente vocês veem talvez até mais do que eu, né? Claro que a pessoa fica desesperada, tá achando que tá ficando cega, né? E, na verdade, é um tipo de dor, é um tipo de enxaqueca na qual o paciente perde a visão. Porque tudo está relacionado, Fátima, a questão anatômica mesmo, da onde está sendo o problema no cérebro. E quando você pega a parte occipital, que é a área relacionada à visão, o paciente perde a visão. Se pega a parte temporal, por exemplo, o paciente começa a ter alucinações auditivas, começa a ouvir coisas que não existem, né? Então, tudo isso daí está relacionado à enxaqueca, né? E síndromes epilépticas também, que daí é um outro universo, mas também tem sintomas semelhantes. Então, nem sempre é fácil você tentar distinguir uma coisa de outra. Então, né? A minha pergunta era justamente isso. Você falou da paralisia, né, de metade do corpo que a pessoa tem, que pode ser uma enxaqueca. Como é que ela diferencia isso de um AVC, de um derrame, por exemplo? Pois é, não é fácil, né? Primeira coisa, tem que ir para o socorro, né? Diferenciar. Ela né? não vai conseguir diferenciar sozinha. Não, de jeito nenhum. É difícil, né? Às vezes, no pronto-socorro, a gente não consegue fazer o diagnóstico porque tem uma doença chamada ictus transitório, que na verdade é uma ameaça de derrame, um tipo de um AVC que é transitório, que as características são muito semelhantes. Tanto é que é mandatório você investigar alterações relacionadas a AVC nos pacientes que têm enxaqueca hemiplégica.
né? Porque às vezes você não consegue diferenciar. É que a característica da dor e também a característica do paciente costuma ser mais peculiar. Um paciente que tem um AVC, geralmente é um paciente com um pouco mais de idade, um paciente que tem alterações metabólicas, um paciente que fuma, que tem algumas alterações. Claro que tem exceções, mas essa é a regra, né? E o paciente, geralmente, com enxaqueca hemiplégica, geralmente é um paciente jovem. É um paciente mais jovem. Tanto é que o diagnóstico diferencial de você investigar um paciente que teve um AVC, um paciente de 20 anos de idade que teve um AVC, você tem que pensar em cefaleia hemiplégica, né? Que é uma das causas possíveis aí. Claro que você tem que investigar como se fosse um AVC, porque infelizmente às vezes é um AVC, né? Então não é fácil você diferenciar, Fátima. Só do paciente falar para você, sem examinar, tudo não é fácil. Eu já vou aproveitar então vou fazer uma consulta aqui. Porque eu sempre fui diagnosticada há muito tempo, desde a adolescência, que eu tenho enxaqueca. Mas eu tenho dor de cabeça recorrente, com frequência, né? Tomo remédio, passa, mas eu nunca tive esses outros sintomas que você falou, de náusea, escurecer a visão, né? Às vezes, quando a dor é muito forte, você tem uma sensação de mal-estar, às vezes até parece que adormece um pouquinho, mas assim, nunca foi essas outras coisas, não. Isso é uma enxaqueca mesmo? Pode ser uma enxaqueca mesmo? Pode. Ou diagnosticar errado? Não, pode ter ser sim. É que aquela enxaqueca clássica que a gente fala, que é aquela de livro, né? Que você vai ter todos os sintomas relacionados àquela doença. É aquela dor de cabeça que pega metade do rosto, ou do direito ou do lado esquerdo. Tem vontade de vomitar, tem náuseas, tem fotofobia, que é você ter aversão à luz. Né, um ambiente muito iluminado é ruim, tanto é que a pessoa, um dos tratamentos que a gente fala é ficar no quarto escuro, quietinho, sem barulho, mais escurinho. Então, esses são os sintomas clássicos, mas é claro que a sua pode ser uma enxaqueca, sim. Claro que pode, né? É que a gente fala que tem algumas doenças que são de livro e tem aquelas que você realmente tem algumas variações, né? E é isso mesmo. O distúrbio de visão acho que é um sintoma clássico, né? Da enxaqueca. Sim. E a gente pega muito. Principalmente a aura, né? Que o pessoal vê as coisas meio coloridas. Isso eu já tive. Isso fala a favor de ser uma enxaqueca mesmo. Até interessante a aura, porque nos facilita, né, o tratamento. Isso. Porque a aura, na verdade, são sintomas que precedem a dor de cabeça. Sim. Né? Então você tem a aura visual, a clássica, né? clássica. Então, alteração da visão, começa a ficar umas bolinhas piscando. Negócio dourado. Uma coisa meio esquisita, assim, eu vou ter dor de cabeça. O paciente já sabe. E aí é legal para tratar. A gente passa um tratamento que a gente consegue tentar, talvez não ter a crise mais forte, mas pelo menos que ela seja bem mais leve, se a gente tratar no momento da aura. Né? Tem um tipo de aura, tem aura, é muito comum também a aura gástrica, a aura abdominal. O paciente começa a ter uma dor na barriga, sabe? Meio que uma cólica, uma coisa esquisita assim. Vixe, eu vou ter dor de cabeça. Já sabe que é um tipo de aura, né? Tudo relacionado à área do cérebro que está sendo afetada. Agora eu vou fazer uma pergunta bem de leigo mesmo, e pode ser até considerada fútil, que eu já ouvi, e eu ouvi muita gente falar, se for isso, eu prefiro continuar com dor de cabeça. Diz que remédio para enxaqueca engorda. Isso é mito? Assim, na verdade, você tem uma série de medicações que você pode utilizar para enxaqueca, né? Eu costumo falar que enxaqueca é uma síndrome, igual eu falei. Síndrome é uma doença na qual você tem vários sintomas associados àquela doença, né? Então, assim, tem algumas medicações de uso crônico que você vai fazer para tratamento de dor que engorda. Por exemplo, não vou falar que é para enxaqueca, mas corticoide, por exemplo. Você usa corticoide para uma série de doenças, né? Sim. E corticoide a longo prazo tem retenção de líquido, ganha peso, né? Então, geralmente, não são medicações que você tem que usar durante longo prazo para enxaqueca, né? E tem medicações que, ao contrário, que emagrecem. Tem uma medicação específica aí que vale muito para... Pois é, que eu uso muito para mulher jovem, porque eu sei que emagrece, entendeu? E a paciente geralmente gosta, né? Então, na verdade, assim, essa questão de engordar ou não, tudo depende da classe de medicação que você toma, né? Tem alguns casos que eu uso antidepressivo, por exemplo. O antidepressivo não porque tem depressão, mas porque ajuda bastante para a dor. Sim, isso. E o uso crônico pode estar relacionado ao aumento de peso, né? Mas, assim, não há necessidade de você tomar uma medicação que engorda por muito tempo, né? Se a pessoa está engordando, você pode trocar a classe de medicação. Né? E também lembrar que uma medicação que faz bem para mim pode não fazer bem para ele, nem fazer bem para você. Pode ser muito pessoal. É muito pessoal, tá? Mas assim, via de regra, esse tratamento para enxaqueca não engorda, tá? Comer bastante engorda. E dá dor de cabeça também. Pode ser uma das causas mais comuns, inclusive, né? Erro alimentar é uma causa muito... É a mais comum em criança, né? Criança e adolescente é erro alimentar até que eu
prove o contrário, né? Você diz como causa de dor de cabeça, com causa de dor de cabeça. Essa é a minha pergunta, se tinha... Quais são os Isso gatilhos, é assim, mais comuns, né? Para enxaqueca. E uma coisa que eu sempre ouvi dizer era comida, era alimentação. Em jovens, principalmente, criança, é a causa mais comum, né? Talvez erro alimentar e depois causas oftalmológicas, né? Você nunca vai pensar num tumor cerebral para uma criança pequenininha. Sim. Claro que, infelizmente, às vezes tem, mas é muito raro, né? A imensa maioria das vezes está relacionada realmente a hábitos, né? Então, a questão alimentar é o clássico, né? E erros de refração também, né? E dentro dos alimentos? Tem algumas classes que são muito, digamos, relacionadas, mais comuns em relação à dor de cabeça, né? Os alimentos que têm corantes, por exemplo, né? Então, tudo que tem corante, esses suquinhos de pozinho, né? Essas gelatina com coloridinha, né? Tudo que tem muito corante está relacionado à dor de cabeça, né? Alguns alimentos, queijos também, tem uma substância específica no queijo, principalmente nos queijos amarelos, né? Que pode estar relacionado à dor de cabeça também, né? Bebidas alcoólicas, claro, né? Também o abuso de bebida alcoólica está relacionado também. Glutamato, então, é uma das substâncias também que estão relacionadas, sabe? A gente percebeu bastante isso daí, porque uma das coisas que a gente estuda, né, e que a gente investiga no paciente, aquele paciente, exame normal, tá tudo normal, por que continua tendo dor de cabeça? Eu sempre vou para algumas reações, com algumas alergias alimentares, tá? Duas que a gente tem que pensar sempre, né? Lactose e glúten, né? Tá? Lactose. Paciente com dor de cabeça persistente, principalmente jovem, para idade adulta, assim, você tem que pensar em alergia. É um tipo de sintoma da alergia, a dor de cabeça. A glúten e a lactose. Glutamato também está relacionado, né? Que principalmente na culinária asiática usa muito, né? Glutamato monossódico. Tem um famoso aí, né? Tem um famoso. Tem tempero famoso que usa muito, né? Que come com pipoca, assim. Tem uns amigos que fazem isso. Isso, misturando até na pipoca. Me falavam muito que o glutamato causa bastante... É uma das principais causas de enxaqueca. Mas acho que todos esses alimentos, principalmente esses industrializados, que nem o... Embutidos, né? Embutidos, que eu adoro, né? Salame, né, cara? Isso é uma delícia, né? Mas a questão é que ele falou, industrializado, você usa uma quantidade muito grande de substâncias aí que estão relacionadas à dor de cabeça, né? Que você puder minimizar de alimentos já refinados, industrializados, é ideal, né? Ajuda demais, com certeza. Ajuda muito. E em termos de tratamento, a gente sabe, Eduardo, que a medicina em geral, e aí, vamos pegar, por exemplo, as doenças psiquiátricas, né? A gente vê que, antigamente, quando a pessoa tinha um diagnóstico de uma doença mental, psiquiátrica, eu brinco que a pessoa ia para o médico ou ia para um pronto-socorro num surto e o pessoal ia lá e sedava, e deixava a pessoa dormindo uma semana. E a gente viu uma evolução muito grande dos medicamentos, né, para uso psiquiátrico. Hoje você consegue controlar muitas doenças psiquiátricas que são, na grande maioria, doenças crônicas, sim. De uma forma extremamente efetiva e a pessoa fica normal, não fica mais dormindo uma semana. E na neurologia em geral? Sim. Teve essa evolução também dos últimos anos? Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma teve evolução. Inclusive, você tem hoje a opção de medicações, até vacinas, né? Você toma uma vez por mês para dor de cabeça, né? E que a gente tem resultados muito bons. Legal. Claro que não é a primeira indicação, né? Sim. Você vai tentar outras medicações, claro, mas tem umas vacinas que está disponível no Brasil desde o ano passado. Na verdade, eu já tinha paciente que já usava há alguns anos, mas trazia de fora essa vacina, né? É uma vacina que se aplica uma vez por mês, né? E assim melhora muito a dor de cabeça. É o que ainda limita um pouco o acesso ao custo, né? O custo não é barato. Mas assim, hoje você tem uma opção de medicações mais modernas que causam cada vez menos efeitos colaterais. Né? Isso que é interessante, né? E porque antigamente você não tinha muita opção. Né? Infelizmente não tinha muita opção. E hoje a gente tem uma gama de classe de medicações, né? Desde antidepressivos, analgésicos, anti-inflamatórios, tudo que você pode tratar dor de cabeça. Então está um pouco mais fácil hoje, né? E além da medicação, existe algum outro tipo de abordagem que é utilizado? Algumas, né? Eu costumo falar que dor de cabeça, você tratar dor de cabeça, a questão de remédio, medicação, é um dos detalhes, né, que você tem que pensar, mas tem algumas coisas que são muito importantes. Como eu falei, hábitos alimentares, por exemplo. Uhum. Eu estou reforçando aqui porque isso é muito comum. Né? É uma das causas mais comuns relacionadas à dor de cabeça. E fácil de tentar
resolver. Pois né? é. Teoricamente é fácil, né? Mas eu converso bastante com um colega meu nutrólogo, né? Essa questão de você se alimentar bem, teoricamente é fácil, mas na prática, assim, você em busca de alimentos saudáveis todos os dias tal, não é prático, né? É mais fácil você ir no fast Claro. food e comer, e também não é barato, né? Você comer bem, infelizmente, não é barato, né? Então, tem algumas dificuldades aí que são importantes em relação a isso daí, né? Acupuntura, algumas Eu ia falar da acupuntura. acupuntura vai muito bem para dor de cabeça, tá? Eu uso bastante Já acupuntura me para dor de cabeça, falaram isso. né? A atividade física é bastante importante, porque a É. atividade física libera uma série de substâncias importantes, que são analgésicas Eu naturais. conheço uma pessoa que tinha crises horríveis de enxaqueca, que começou, assim, fazer de forma bem regular a atividade física, melhorou muito. Principalmente para você falar atencional, um tipo de dor de cabeça relacionada a estresse, a contração muscular, tudo. Pode ter a ver com postura, essa Muito, tensional? muito. Hoje a gente vê muito, né? Por causa do celular, né? A gente vê muito. Tem crianças, inclusive, é uma das coisas mais... Aliás, isso vai ser um problema de saúde pública muito em breve, né? Dor cervical e postura, alterações posturais. Já está tendo alterações na postura de crianças por causa de celular, de ficar abaixada o tempo todo vendo o celular. Nossa. Esse é um problema. Assim, o que você sugere para uma pessoa? Porque a gente vê gente que tem essas dores de cabeça e sofrem muito, né? E não tem jeito. Às vezes tem que ficar fazendo uso de medicamento, faz essas outras terapias, acupuntura, melhora a alimentação, a atividade física, mas continua com aquilo lá. E aí você, como médico, assim, chega um paciente desse para você e fala, pelo amor de Deus, eu preciso fazer uma coisa para melhorar minha qualidade de vida, né? Para pelo menos eu poder viver um pouco melhor. Tem alguma coisa a mais que você chega a orientar essa turma? Tem, assim. Mas primeiro, assim, a gente tem sempre, né, que investigar. Essa é uma coisa que é importante falar, que a gente acabou não falando, né? Porque, assim, dor nenhuma é normal, né? Sim. Você não pode considerar uma dor como normal. Você pode considerar a dor como aceitável em algumas doenças crônicas, claro, né, que faz parte aí da doença. Mas dor, como dor de cabeça, comum, de repetição, não é normal. Então, a primeira coisa é investigar, procurar um médico para saber o que está acontecendo. Né? Claro que a imensa maioria das vezes não é nada sério, mas infelizmente tudo pega o tumor, aneurismas e malformações, uma série de outras coisas que causam dor de cabeça, né? Então, os sintomas muito frequentes, muito comuns, a primeira coisa é investigar. E eu estou falando para dores em geral. Ter dor no abdômen direto não é normal. Né? Ter dor no quadril o tempo todo também não é normal. Então, a primeira coisa é investigar. E a segunda coisa, quando vamos supor que não tenha nada de mais sério, como infelizmente é a maior parte dos casos, aí a associação dessas terapias todas que eu falei, de medicação, com a questão de reeducação alimentar, e algumas terapias adicionais, como atividade física, acupuntura, isso daí é o padrão ouro, né? Para exceções, tem vacinas, são as medicações mais modernas que tem para isso, mas infelizmente ainda é um pouco caro, o acesso é um pouquinho restrito, mas são alternativas bastante promissoras. E está vindo de estudos aí com relação a outras medicações mais modernas também, sabe? Que vão funcionar para uma vez por mês para você tomar, que vão trazer uma melhora muito importante, né? Mas essa medicação, ela não substitui a necessidade de uma reeducação alimentar, postural, atividade física, porque isso acaba melhorando tudo, né? Não só a questão da dor de cabeça. Eduardo, para a gente finalizar, você tem alguma história engraçada, algum mito? Porque eu sempre brinquei com a Fátima. O maior desafio do oftalmologista é justamente lidar com dor de cabeça. E uma das coisas que eu mais falo é, essa dor de cabeça que você tem não é do olho. Entendeu? Vai continuar investigando se isso te incomoda tanto assim. Porque a dor de cabeça ocular, por falta de óculos, pelo menos, é uma dor de cabeça que ela é chata, mas ela não é incapacitante. Ela é normalmente no final do dia e quando você descansa melhor. Então eu falo para o paciente, quando você dorme, você descansa no dia seguinte, não é para você acordar com dor de cabeça, porque é pelo esforço visual. Essa é do esforço visual. É lógico, você pode ter um esforço visual exagerado e causa uma dor de cabeça um pouco mais forte. Mas eu falo, se você foge um pouco desse padrão, você tem que dar uma investigada, né? Então eu brinco que na oftalmologia a própria dor de cabeça é um mito que a gente tem que ficar derrubando todos os dias, porque todo mundo acha que é o olho. Né? E às vezes o pessoal fala, eu tenho uma dor atrás do olho. Mal culpado não é o olho.
E o meu negócio é o olho, né? E às vezes é uma sinusite. A gente conversou com o pessoal com o otorrino aqui, né? E a gente falou muito disso daí. Aí eu queria saber, dentro da tua especialidade, se tem alguma coisa... Não precisa ser nem ser relacionada à dor de cabeça, mas é uma coisa que o pessoal... Um mito, né? Tipo isso que eu perguntei se engorda, né? Cara, tem uma série de coisas que a gente pode falar, né? O mais comum, por exemplo, é o paciente chega no consultório, ele quer investigar e quer fazer exame de qualquer jeito, né, por exemplo. Eu ia falar disso. Quer fazer ressonância, quer fazer tomografia, quer fazer... Que salva tudo, né? Às vezes precisa realmente, mas a maior parte dos casos realmente não precisa. É que muitas vezes a pessoa ela fica mais tranquila se ela fizer o exame e tiver normal. Isso. Então, às vezes o exame é terapêutico, que eu falo. Exatamente. Muitas vezes o paciente melhora a dor de cabeça depois que faz uma ressonância, está normal, e assumiu minha dor de cabeça, Mas né? isso é muito interessante, porque eu já peguei pacientes falando, eu fui no neuro e ele não pediu uma tomografia para mim. Eu olhava pra... né? Às vezes não é nem a tomografia, ele fala, eu não pedi um raio-x para mim. Eu fico olhando um raio-x. Pois é. E é isso mesmo, indignado. Né? Mas é verdade, porque assim, não é todo caso que você precisa fazer exame, né? E considerar também que tomografia e ressonância não são exames super tranquilos, aí, sem problema nenhum. Não. Isso é importante se falar. Não é uma coisa tão simples de ser feita. A ressonância demora 20, 25 minutos, meia hora lá dentro. Tem que tomar contraste, Sim, né? tomografia tem radiação, né? Claro que hoje em dia são aparelhos muito modernos, mas não é um exame que você vai fazer com repetição, aí, salvo exceções, né? Mas tem muito essa questão aí e folclórica em relação à dor de cabeça. E muitas vezes, por exemplo, a gente pega dor de cabeça, que são lesões dentárias, cárie, é verdade, né, cara? Alterações oftalmológicas que eu já falei, alterações no ouvido, é muito importante, né? Otites, relações a alterações da audição também estão relacionadas, face, dor em face, né? Nevralgia do trigêmeo, algumas alterações que causam. Então, tem muita coisa que pode dar dor de cabeça. Sem contar que hoje é muito comum você pode atencional, que está relacionado a estresse, nervoso, ansiedade, né? Sim. Então, assim, a gente fala que a dor de cabeça, na maior parte das vezes, é um reflexo de uma série de coisas, né? É um tumor cerebral. Pode até ser, mas isso é... ainda bem. Estatisticamente falando, exceção, né? é ínfimo perto de outras causas, como você falou, atencional, você falou de erro alimentar, enfim. Então, assim, tem bastante coisa que está relacionada a isso. E o mais importante é realmente investigar, viu? Você tem que passar com o médico, né? E espero que seja sempre problema oftalmológico, né? E passa para ele resolver. Porque realmente, a maior parte das vezes, corrigir o erro de refração do paciente, alivia muito a dor de cabeça dele. Né? E esperamos que seja esse a maior parte dos problemas. E não precisa ser um grau tão alto. A gente já vê muitos pacientes meus que a gente passa um grau um pouquinho só e era aquilo lá que realmente acabava incomodando. E para você, acho que vai ser um sintoma que vai aumentar cada vez mais por causa de tela, né? Sim. Isso tudo é tela, sim, pô, sim. né? É a principal queixa hoje. A principal queixa hoje é dor de cabeça, embaçamento de visão. E aí você falou desse problema da cervicalgia, da postura das crianças, o aumento, e não é nem a tela culpada, a gente já discutiu isso aqui várias vezes. O problema para nós é a distância. É você usar por muito tempo a sua visão de perto. Então está aumentando a miopia. Porque a tela do celular ela é pequena, então você põe aqui, é muito perto, então está aumentando a miopia entre as crianças também. Exato, eu sempre falo para os pacientes que trabalham muito com o celular para tentar espelhar numa tela o celular, né? Deixando uma tela maior, aí que forma que o seu esforço visual seja menor, né? Tem paciente, por exemplo, que se queixa muito de dor de cabeça ao ler no celular, né? Cada luz do celular, tudo. Eu gosto muito até o Kindle, por exemplo, eu gosto muito dele porque ele é feito para você ler à noite, né? No escuro. Né, uma luz super agradável, uma luz que não te cansa, uma leitura que não te cansa, ninguém, que não incomoda, entendeu? É uma tela mais fosca, né? Então são atitudes, coisas simples, né, que você pode mudar no seu dia a dia que melhora muito, né? Legal. Mais alguma coisa, Fátima? Não, já fiz minha consulta. Você tem algum site, alguma rede social? Você queira divulgar? Pode falar. Eu tenho o Instagram meu, que é @eduardoalcantara.neuro. Né, que até posto bastante coisa sobre relacionadas à questão médica, né? Legal. E precisando de alguma ajuda e tudo, o consultório à disposição aí, né? Bacana. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado a vocês mais uma vez pelo convite aí. Legal. E não deixa de seguir a gente também, né? No Facebook, no Instagram, nas redes sociais, e também esse capítulo
vai lá para o nosso Spotify e também no YouTube, no site do JJ. Isso, siga as redes do Portal JJ, que vai estar lá o Pode Ver Mais também. Esse episódio e todos os outros que a gente já apresentou aqui. Tá joia? Obrigado, viu, Eduardo? Obrigado, Obrigado mesmo.